Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem, com muita saúde, com muita paz. Essa é uma aula gravada para a turma do oitavo ano, aula revisional. E nessa aula revisional nós iremos observar, não é, as situações que ocorreram no Brasil pós chegada da família real portuguesa ao nosso país. A chegada da família real portuguesa vai se dar por conta das invasões das tropas napoleônicas à Península Ibérica. Você está no oitavo ano e porventura não sabe o significado de Península Ibérica, você fique preocupado e preocupado, visto que eu mencionei sobre isso algumas vezes, deixando bem claro para você que Península Ibérica está fazendo referência ali à Grécia e a Roma, como esses dois países, não é, são chamados até hoje, se você assim quiser, pode chamá-los de Península Ibérica, fazendo referência a Portugal e a Espanha. Pois bem, Dom João veio para cá, trouxe mais ou menos ali 15 mil pessoas, foram para Salvador, passaram pouquíssimos dias em Salvador, se deslocando até a capital, que é o Rio, que era naquele período ali, o Rio de Janeiro. E aqui nós vamos fazer hoje uma revisão sobre os atos de Dom João. Quais foram as medidas que ele vai tomar quando daqui chegou? Para alguns historiadores, já falei sobre isso, volto a mencionar, que a chegada de Dom João é o princípio da independência, já que naquele momento ele vai decretar Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, dando um passo muito grande para a nossa independência, porque o Brasil passará a ser a sede desse governo, desse Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves. De uma colônia simples, é bem verdade que era a colônia mais próspera dos portugueses, nós vamos alçar ao título, ao cargo, né, a importância de ser a capital desse Reino Unido. E aqui nós temos uma situação importante entre as medidas, os tratados e as benfeitorias que ele vai fazer. Nós temos a situação que vai ser tratada a partir de agora na página 128 da forma revisional. Percebam cada ato, cada medida tomada por ele, como isso vai dar um salto ao Brasil, fazer com que o Brasil consiga subir de patamar. Claro que ainda não é a independência propriamente dita, não. A independência propriamente dita, com reconhecimento dos portugueses, isso vai se dar somente em 1822, 7 de setembro. Mas não resta a menor dúvida que essas medidas, que essas ações, atitudes que o Dom João vai tomar são muito benéficas ao nosso país. O que é que temos aqui? 128. A política dos tratados e as benfeitorias no Brasil. Os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra, visto que a Inglaterra era uma nação inimiga dos franceses, inimiga do Império Napoleônico. E esse Império Napoleônico não gostou nada dessa relação, não é? Institucional, uma relação de amizade, de boas práticas entre Portugal e Inglaterra, de cooperação, melhor dizendo, entre Portugal e Inglaterra, porque a França, o Império Napoleônico em si, via ali como sendo uma ameaça. Tá bom? O que é que temos então? Prosseguindo, 128, os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra atendiam a interesses dos ingleses, que defendiam a não intervenção do Estado na economia
e buscavam por mercados consumidores de seus produtos, bem como o acesso à matéria-prima abundante. Esse termo abundante aí significa em grande quantidade. Assim foram assinados 2 tratados em 1810, 2 anos depois da chegada da família real ao Brasil, Dom João VI ao Brasil. Um deles era denominado de Amizade e Aliança e o outro Tratado de Comércio e Navegação. Vamos vê-los agora de forma mais detalhada. Tratado da Amizade e da Aliança. Em cumprimento a esse tratado, a Inglaterra apoiou com uma divisão naval a ocupação luso-brasileira da Guiana Francesa, afora ter rechaçado a ocupação, ou seja, não aceitou a ocupação militar de Portugal pelos franceses. Apesar da importância desse tratado, nem sempre as relações entre os dois países foram de tranquilidade. Eram frequentes o choque entre ingleses, embaixadores ingleses e ministros de Dom João, especialmente quanto à manutenção do tráfico de escravos africanos para o Brasil. Por que isso? Porque os ingleses viam na manutenção da escravidão um prejuízo, já que a Inglaterra produzia muitos produtos e seria interessante libertar os escravos para que os escravos também pudessem consumir os produtos ingleses. Por outro lado, os portugueses permaneciam com esse pensamento de manter a escravidão, visto que o tráfico negreiro era lucrativo para Portugal, especialmente porque uma grande colônia sua precisava muito dessa mão de obra. Que colônia é essa? O Brasil. Vamos lá? Prosseguindo então, voltando para o livro. Já que a extensão desse comércio era uma das exigências inglesas não atendidas pelos portugueses. Os portugueses não atenderam essa exigência inglesa de haver ali um processo de fim da escravidão. Os ingleses desejavam o fim e os portugueses desejavam a manutenção da escravidão. Vamos para o outro tratado que diz assim: Tratado de Comércio e Navegação. Através desse tratado, os ingleses residentes no Estado português poderiam nomear juízes para julgar os problemas da comunidade britânica e estabelecer tarifas alfandegárias diferenciadas para os produtos ingleses que entrassem nos portos portugueses. Os produtos ingleses pagariam 15% dos demais, 24%, e Portugal 16%. Deu ainda a liberdade religiosa para os ingleses e tornou livre o comércio inglês. Prosseguindo aqui embaixo, nós temos aqui, antes de prosseguir com a leitura reflexiva, nós temos uma imagem aqui que vai dizer em referência à abertura, ao surgimento desses tratados comerciais. Não é? Vamos ver aqui então. É aqui diz essa legenda. Os tratados de 1810 abriram as portas para os produtos ingleses. Isso fez com que o mercado consumidor brasileiro fosse inundado com mercadorias inglesas, desestimulando a manufatura, visto que era praticamente impossível concorrer com a qualidade desses produtos. Isso é a legenda, viu? Essa legenda que eu acabei de ler aqui, ó. Presta atenção aí. Muito bem, isso mesmo, presta atenção. Isso, é a legenda. Logo embaixo tem assim: a vinda da família real para o Brasil alterou profundamente a situação do país, que de simples colônia repentinamente passou à condição de sede da monarquia portuguesa, gerando a necessidade de reorganização administrativa. As principais benfeitorias, que na verdade eram uma melhor adaptação à nova realidade da coroa, foram, vamos ver quais foram essas principais benfeitorias, coisas boas
na página 129 diz assim, né? Antes da página 129 tem uma arquitetura lindíssima, um acervo, um local maravilhoso. Se eu tiver um dia oportunidade, irei lá, que é a conhecida Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ali tem um acervo gigantesco de livros, de materiais históricos que são maravilhosos. 129. Organização de um corpo ministerial constituído das pastas Negócios do Reino, Negócios Estrangeiros e de Guerra e Negócios da Marinha e Ultramar. Uma outra benfeitoria foi a criação das Academias Militares da Marinha, da Fábrica de Pólvora e do Corpo de Fuzileiros Navais, que visavam aumentar o poderio militar português para fazer frente a possíveis invasões dos franceses. Um outro item importante, uma outra benfeitoria feita pela família real, feita pelo Dom João VI, foi a criação da Casa da Moeda do Reino, da Casa da Moeda, do Teatro, do Real Teatro São João, do Horto Real, da imprensa régia, a imprensa governamental, do governo joanino, da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional e do Banco do Brasil. Isso, o Banco do Brasil que você tem conhecimento hoje é o mesmo banco. Agora, claro que esse banco também passou por sérias dificuldades, momento de ali quase falência, e ele foi recuperado, né? E hoje está estabilizado, inclusive há boatos, situações de que ele pode ser privatizado, ou seja, é um banco público que pode ser vendido ao bem, a uma pessoa, conteúdo privado, né? Um nome jurídico. Outro item diz respeito aqui à elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves, através de Carta Régia, assinada por Dom João, no dia 16 de dezembro de 1815. Uma outra legenda, uma outra imagem logo abaixo, fala sobre o Real Teatro São João, não é? Real Teatro São João, e a legenda diz o seguinte: inaugurado em 1813, o Real Teatro São João tinha esse nome em homenagem a Dom João VI e era muito frequentado pela sociedade da época. Recebeu vários nomes posteriormente e atualmente chama-se Teatro João Caetano. Revolução do Porto. O que é que vai acontecer? Com a queda de Napoleão em 1815, os portugueses decidem pelo retorno de Dom João ao Brasil. Retornar Dom João ao Brasil. Mas isso não significava na cabeça dos portugueses que o Brasil poderia ficar independente. Não, não. O Brasil, na visão deles, deveria ficar dependentes do Brasil e não independentes. E não ganhar autonomia. Não, não. Eles queriam que o Brasil ficasse ainda com esse elo, mantendo o pacto colonial. O que vinha a ser esse pacto colonial? A relação entre metrópole portuguesa e colônia brasileira. A colônia fornecendo grande parte das matérias-primas necessárias à manutenção da economia portuguesa, visto que o solo português sempre foi um solo difícil para a agricultura, além de ter um território muito pequeno. Deu para entender? Então, essa Revolução do Porto. O que é revolução? Isso. Sempre menciono sobre isso e volto a dizer. Há uma diferença historicamente que tem que ser posta entre os termos revolução e reforma. Revolução é uma mudança em todas as estruturas. Que estruturas são essas? Estruturas políticas, econômicas e sociais e, dependendo do caso, culturais. E a reforma é uma mudança em alguns aspectos.
não é mudança em toda a conjuntura, em toda a estrutura. Não, não. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Então, essa Revolução do Porto, o nome dela é uma mudança que quer ser feita em toda a estrutura portuguesa, e Porto porque foi iniciada na cidade do Porto, que é a segunda maior cidade portuguesa, que fica ao norte do país. E temos então, com a queda de Napoleão, esse desejo não fazia mais sentido, de fato, não é? Não fazia mais sentido o rei Dom João agora, não é? Porque a sua mãe havia falecido, ficar aqui no Brasil. Dom João se vê pressionado pelas cortes portuguesas, retorna para Portugal, mas o que acontece? Ele deixa seu filho Dom Pedro no poder. Dom Pedro, um jovenzinho, nascido em Portugal, veio para cá, veio para o Brasil, mas começa ali a ter uma noção de que ele teria que ser realmente o governante, teria que governar. Seu pai conversa com ele, dialoga com ele, Dom João, dialogando com Dom Pedro I, dizendo a ele que ele deve ter muito cuidado, porque não vai ser fácil a manutenção do território brasileiro, que nenhuma província possa se rebelar, mas vai acontecer uma rebelião de uma província, é a província de Pernambuco, em 1817, com a histórica Revolução Pernambucana. Pois bem, indo para a Revolução do Porto, aqui nós temos, foi um movimento, vou fazer um passeio aqui rápido na Revolução do Porto, tá certo? Foi um movimento revolucionário que pôs fim ao período em que a família real portuguesa esteve no Brasil e defendeu a substituição da monarquia absoluta por um modelo mais liberal. Mais precisamente a República Constitucionalista, ou seja, queria que Dom João, retornasse, no entanto, que houvesse ali uma monarquia constitucional e dividisse o poder com o parlamento português. As insatisfações cresceram devido a alguns fatores de ordem econômica e política. Em primeiro lugar, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves durante o Congresso de Viena, em 1815. E em segundo lugar, isso preocupou os portugueses, né? E em segundo lugar, quando da vinda da família real ao Brasil, foi montada uma junta governativa em Portugal pelos ingleses. Os liberais não aceitavam essa situação e começaram, baseado nas ideias iluministas, observem aí, mais uma vez, hein? Aquilo que foi dito no início do ano sobre a importância de você ter conhecimento e ter a definição do iluminismo na sua mente, porque iria ser utilizado por grande parte dos conteúdos vivenciados em história no 8º ano. Porque se você não ter em mente as questões iluministas, teremos uma grande dificuldade de entender determinados conteúdos, tá bom? Basear nas ideias iluministas, a exigir o retorno da família real a Portugal e a organizar um governo republicano e constitucionalista. Não é? Passeamos aqui pela Revolução do Porto. Vamos então revisar um pouquinho uma revolução de 1817 que aconteceu ainda no período joanino e depois do retorno de Dom João com sua família para Portugal, em 1824, quem vai enfrentar, não é, um outro movimento revolucionário contestador é seu filho Dom Pedro I, com a chamada Confederação do Equador, tá bom? Vamos lá. 131.
apesar da liberdade e do desenvolvimento alcançados com a vinda de Dom João VI para o Brasil, em Pernambuco, continuava o antagonismo entre brasileiros e portugueses e a vontade de independência se consolidava. Embora ter a família real no Brasil desse uma certa ideia de fortalecimento financeiro e político, isso não aconteceu. O Brasil passava por forte recessão, não é? Com o aumento do preço do algodão e do açúcar. O Nordeste passava por grave seca. O outro motivo foi a insatisfação dos republicanos com o controle do comércio, tanto exportação quanto importação, continuar nas mãos dos portugueses, que endividava os comerciantes brasileiros que se tornavam dependentes de Portugal. Eu quero aproveitar esse momento para a gente fazer algumas questões, pelo menos duas questões aqui. Quinta questão, que está na página 133, diz assim: cite as medidas tomadas para melhor adequação da coroa portuguesa no Brasil. Qual seria a resposta então? As principais adequações foram dois pontos: organização de um corpo ministerial constituído das pastas Negócios do Reino, vírgula, Negócios Estrangeiros e de Guerra e Negócios da Marinha e Ultramar, ponto e vírgula. Criação das academias militar e da Marinha, da fábrica de pólvora e do corpo de fuzileiros navais. Criação posterior da Casa da Moeda, vírgula, do Teatro São João, do Horto Real, da Imprensa Régia, da Biblioteca Nacional, do Museu Nacional e do Banco do Brasil, ponto e vírgula, elevação do Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Pronto. A outra questão fala quais foram os principais motivos da Revolução Pernambucana de 1817. A resposta: as constantes divergências políticas e econômicas entre portugueses e brasileiros, a forte recessão que o Brasil passava, aumento do preço do algodão e do açúcar, a grave seca que o Nordeste atravessava, o controle do comércio tanto de exportação quanto de importação nas mãos dos portugueses, o que endividava os comerciantes brasileiros, que se tornaram dependentes de Portugal. Pronto. Aqui na página 134, nós temos a independência do Brasil, não é? E foi um momento bem conturbado, porque os portugueses, desejando o retorno de Dom Pedro para o Brasil, e Dom Pedro protelando essa decisão, até que houve, em 9 de janeiro de 1822, a primeira manifestação pública de Dom Pedro à causa brasileira, que foi o Dia do Fico, não é? Aquela famosa frase: se é para o bem e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Por quê? Porque isso é em 1822. E em 21, seu pai assinou um decreto que exigia, não é, a abolição da regência e o retorno imediato de Dom Pedro para o Brasil.
Dom Pedro não obedeceu ao seu pai, não é? Em 1826, Dom João vai falecer, depois de ter tomado uma sopa, não é? Há indícios de que ele teria sido envenenado. E começa a articulação para a independência com dois grandes nomes para esse fato ter acontecido, a nossa independência, que foi José Bonifácio de Andrade Silva, o chamado patriarca da independência, e a imperatriz Leopoldina, que articularam, não é, a independência do Brasil. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham absorvido conhecimento, tenham entendido. Um forte abraço a todos, se cuidem, saudade de vocês. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.